Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para vocês que estão aí nos assistindo no YouTube. Com muita satisfação que eu recebo aqui esse meu grande amigo, professor Lucas Bolzon, para conversar um pouquinho com a gente a respeito das diferenças e das similaridades, das conexões que existem entre as profissões da química e da engenharia química. Então, eu queria primeiro agradecer a vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, e ao Lucas, né, por ter aceito esse nosso convite, de estar aqui com a gente hoje, conversando um pouquinho, passando um pouquinho da experiência dele com relação aí à área da química e conversando um pouquinho com a gente a respeito dessa área tão importante para o engenheiro químico também, que é a química. Lucas, boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigado pelas palavras. Claro, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, né? É uma satisfação tremenda também de conversar com essa ilustre pessoa que é o Rafael, né? De longa data aí que a gente tem de congressos, de eventos e outras circunstâncias também extra academia. É isso aí. E, querido ou não, as duas áreas elas são tão correlatas que não tem como estimar daquela forma, né? De que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A química ou a engenharia química. No fim das contas, as duas tiveram, né, importância em termos de tanto socialmente, historicamente e cientificamente. É isso aí. É verdade, é verdade. O Lucas estava falando, né, que a gente se conhece de longa data, e eu estava lembrando hoje, viu, Lucas, de quando que a gente se conheceu. Nós conhecemos lá no Congresso Ibero-Americano de Catálise, famoso Congresso do Chile, em 2010, né, que a gente se conheceu lá no Congresso do Chile. Foi muito legal conhecer o Lucas e a esposa dele, a Joyce, que deve estar aí nos assistindo também do outro lado da tela. E foi muito bom, foi um congresso muito gostoso, e a gente fez grandes amizades lá que perduram aí até hoje, né? Foi muito legal mesmo. E a última vez que a gente se encontrou, né, Lucas, eu estava lembrando outro dia que foi lá em Ribeirão Preto, na nossa querida Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto, sou natural de Ribeirão Preto, e o Lucas e a Joyce estudaram lá, né? Exatamente, cara. Olha que mundo pequeno, cara. E foi, inclusive, saindo um casamento que estava saindo de um outro casamento, se não me engano. Foi na mesma igreja que estava tendo, né? Você vê como é que é muito correlato isso, né? Muito interessante. E eu fui saber agora que você era de lá. Não sabia disso não, cara. Você vê aí ó, como é que vai descobrindo mais coisa ainda. Pois é, não, então sou lá de Ribeirão Preto. Bom, gente, vocês veem que a gente tem muitas conexões aqui, né? Eu vou começar a gente preparou uma pequena apresentação para guiar um pouco o que a gente tem para conversar aqui com vocês hoje, mas fiquem à vontade para fazer suas manifestações no chat. A gente está aqui à disposição de vocês para conversar um pouquinho sobre as duas áreas, e a gente vai mostrar um pouco sobre o que nós conhecemos das duas áreas. E perguntas, dúvidas, estamos aí com o chat aberto para que vocês vão nos perguntando. Podem interromper, manda aí pergunta que a gente vai respondendo ao longo da apresentação. Tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente se guiar aqui nessa apresentação de hoje. E está aí, né, o nosso título do nosso trabalho de hoje, do Micro Macro, Conexões entre a Química e a Engenharia Química, que foi sugerido, inclusive, pelo Lucas, né? Foi muito, muito feliz o seu título, viu, Lucas? Obrigado. Muito bom. Pois é. Bom, pessoal, eu vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou o professor Rafael Supino, me formei em Engenharia Química na Unicamp em 2007. Vocês veem que eu sou da casa, né? Me formei em 2007 aqui na Unicamp. Depois eu fiz o meu mestrado logo em seguida, em 2010, foi quando eu conheci o Lucas. E logo em seguida engatei já o doutorado também na Engenharia Química da Unicamp. Então, eu estou aqui há muito tempo, o ano que vem eu vou fazer 20 anos de Unicamp, 20 anos de Campinas. Então, assim, minha formação foi toda feita aqui na Engenharia Química da Unicamp. E atualmente sou professor aqui na FEC desde 2016 e trabalho nas mais diferentes disciplinas da FEC. Já dei aula de cinética, já dei aula de reatores, já dei aula de simulação de processos. Atualmente estou aí na disciplina de EQ 101, Introdução a Processos e Indústrias Químicas, que eu já vi que tem alunos nossos aí de EQ 101 participando do chat, muito legal.
E eu estou, então, nessa disciplina, que é a disciplina introdutória do curso, a primeira disciplina do curso, e é quando a gente vai abordar o que é ser engenheiro químico. E a gente vai falar nessa disciplina, a gente já falou, volta a falar logo sobre o que é engenheiro químico, o que faz e quais as diferenças em relação à química. E eu aqui na Unicamp trabalho com catálise, minha área de pesquisa é catálise, hidrogenação de aromáticos, catalisadores em geral, né, síntese e caracterização desses materiais, e simulação de processos também. Eu me arranho um pouquinho nessa área. Lucas, quer se apresentar para a gente? Pois não, ô pessoal. Bom, como o Rafael falou que ele é da casa, eu sou meio cigano, né? Porque sou de Brasília, natural de Brasília, mas desde 2007 eu tenho migrado aí para vários cantos, inclusive, mas explicando um pouquinho minha formação, a graduação foi pela UNB, o mestrado também, né? Ambas as formações nessa época foi na área de química inorgânica, de materiais, enfim, com interfaces ambientais, né? E depois fui para Ribeirão Preto, onde lá, em 2007 até 2011, eu fiz meu doutorado, uma área totalmente distinta, que era de bioinorgânica, para depois fazer o pós-doutorado ali, também na bioinorgânica, mas com outra professora, e muito vinculada ali à farmácia. Então, inclusive, aí por isso que minha pegada biológica foi meio que nesse momento, né? Então, depois de lá, ainda fui dar aula no estado do Paraná, para depois ser aprovado no concurso pela Federal da Bahia, e estou aqui desde então, né? Já rodei disciplinas tanto de Química Geral para Engenharia Química, para Geologia, para o pessoal também da própria farmácia, que é atualmente que eu estou atuando, tanto para Química Bacharelado, licenciatura, e disciplinas da pós-graduação, também voltadas com ênfase na inorgânica, um pouco mais específica, mais avançada, inorgânica. A minha área de pesquisa, eu trabalhei também um pouco com catálise heterogênea lá no mestrado e na graduação. Mas hoje eu trabalho muito mais com química bioinorgânica, que é a área especificamente da bioinspiração, ou seja, imitar a natureza em termos de processos reacionais enzimáticos, de forma que possa atender isso para tanto o público da área de farmácia, como da área de biotecnologia, a área de engenharia química também, e outras também possíveis, como forense, ambiental e por aí. E é isso aí. Legal, muito bom, Lucas. Bom, seguindo aqui com a nossa apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso curso aqui de Engenharia Química da Unicamp. Nós temos aí espectadores que estão nos assistindo de fora da FEC, então eu queria mostrar um pouquinho sobre o nosso curso e falar uma coisa que a gente sempre fala nas aulas, mas a gente só conta para os alunos depois que eles passam no vestibular para Engenharia Química. Quando o aluno fala assim, vou fazer Engenharia Química, geralmente ele complementa, porque eu gostava de Química no ensino médio. Aí a gente ouve isso do aluno que acabou de chegar e fala, boa sorte. Porque no curso de Engenharia Química, a gente tem muito pouca carga de Química, né? A gente tem uma carga da área de matemática, da área de física, muito maior, muito mais elevada do que da área de Química. E aí eu coloquei aqui nessa figura, só para ilustrar para vocês o que eu estou dizendo, veja o seguinte, a área de matemática e a área de física já dão mais do que a área de Química. Então, a gente tem aqui um certo equilíbrio, mas o que a gente vê de Química, na verdade, esses 14% aqui de carga horária, são muito mais parte de laboratórios do que de disciplinas teóricas. Então, o conteúdo teórico profundo de Química que o engenheiro químico vê é muito pequeno, né? Então, depois o Lucas vai mostrar um pouquinho sobre o curso deles, e ele vai mostrar que é muito mais aprofundado do que o que a gente vê. E o que a gente vê na engenharia química mesmo são muito mais as disciplinas de engenharia, que são as disciplinas profissionalizantes do curso, e um pouco, né, das disciplinas aqui de humanidades. Humanidades, na verdade, está aqui, muito pouquinho de humanidades, tem muito pouca carga de humanidades na engenharia química da Unicamp, e esses outros que eu coloquei, que são todas as outras disciplinas que não se encaixam aqui, que são as eletivas, são outras disciplinas que a gente faz. Mas vocês vejam que a carga de disciplinas com o código de engenharia é muito mais elevada, e a gente precisa da parte básica para poder chegar na parte profissionalizante do curso. Só que a gente tem uma carga muito pesada, muito mais intensa,
da área de matemática, que é quase a mesma carga só da disciplina de química, né? Só do Instituto de Química. A engenharia química aqui, a gente tem um pool muito grande, né? Uma variedade muito grande de outras áreas do conhecimento. Então, não apenas a química, mas muito a física e a matemática, a área de computação também é importantíssima para a formação do engenheiro químico, e até alguma coisa de biologia, que apesar da gente não ter uma disciplina na área de biológicas, nós temos disciplinas de bioengenharia que fazem, às vezes, aí da área de biológicas para nós. Então, o currículo do curso de engenharia química ele é completo nesse sentido, de a gente ter as várias áreas da ciência junto com computação, junto com essa área da biológica, que nos dá, então, a base do nosso curso. Lucas, quer mostrar um pouquinho sobre como é aí? Ou, por favor, eu consigo passar aqui? Ah, você passou. Pô, bom, Rafael. Rapaz, eu estava olhando hoje e também estudando a respeito aí dos cursos, né? Tanto que tem aqui a engenharia química, a química bacharelado e a química licenciatura, né? Bom, a ideia que o Rafael falou também não muda muito em termos de a base maior, né? Da engenharia química. Eu estava dando uma olhada no curso. Eu não coloquei nenhuma matéria eletiva, eu coloquei todas aqui, são as obrigatórias, porque as eletivas elas são, inclusive, em maior quantidade em termos aí do que as obrigatórias. Mas, em síntese, né, é o mesmo princípio, uma vez que eu tenho também a matemática e a física sendo aí numa fatia até um pouco menor do que a química, mas tem uma relevância muito grande, porque também as disciplinas com código de engenharia química elas estão voltadas aí muito até algumas disciplinas da química, ministradas por engenheiros, né? Por exemplo, a termodinâmica 1 e termodinâmica 2 são deles, no caso lá da Politécnica, e algumas físicas também, nesse mesmo princípio. A ideia que Rafael explicou não muda muito em termos aqui também, uma vez que aqui no campus também tem curso de biotecnologia. Então, é uma área que hoje está se conversando bastante aí com farmácia e com a própria química, inclusive. E computação, como até um grande amigo meu, né, que foi meu aluno, foi aluno inclusive de engenharia química, e ele depois que se formou, eu volta e meia converso muito com ele. E ele fala que computação é o novo inglês, né? Então, em qualquer processo, tanto na área de farmácia, como na área de química, como na área de engenharia química, cada processo isso é muito vigente, né? Meu áudio caiu? Deu uma travadinha no seu áudio, mas acho que a gente conseguiu acompanhar, sim. Ah, graças a Deus. Bom, a química, ela é uma ciência central, né? Tem alguns livros de química inorgânica em geral que falam bastante isso. Não é à toa que a gente conversa bastante com a saúde, né? Biologia, matemática. Tecnologias, eu coloquei aqui a computação também inteiramente aqui, né? E, bom, como é um curso básico, obviamente a gente vai ter uma grade, né, com as 5 áreas, né? Aqui não são as 5 áreas, são 4 áreas, né? Analítica, físico-química, inorgânica e orgânica. Aí tem a contribuição muito mais da matemática do que da física, nesse aspecto, uma vez que também os processos aqui vão estar dentro, né, da própria química aqui, né, os conceitos, como, por exemplo, a quântica, enfim. Como eu não coloquei as eletivas, também tem componentes de geologia, né, assim, para poder ter a parte ambiental, que também converge também bastante com a biologia. E a diferença aqui, no caso do curso de licenciatura, é que nós temos um peso muito grande na humanidades, no caso, especificamente das áreas aí de ensino e de letras, né? Por exemplo, né? Aí vai entrar nessa fatia aqui do curso de licenciatura em Química. Não mencionei que aqui a parte que talvez que Rafael fala das humanidades seria a parte administrativa, a parte de economia, se não me engano, né? Acho que tem essa contribuição bastante no curso aí, porque vocês vão ver bastante aí em termos de processos, de gestão, na verdade, empresarial, né? Seria mais ou menos isso. Bom, eu falo Legal. demais. Então, né, você fala demais, você não me conhece. Então, vocês veem aqui que o curso deles lá na Federal da Bahia é muito parecido, né, com o nosso, 20% de Química,
61% da área aqui de engenharias, então é muito similar, né? O Lucas aqui, ele não distinguiu das eletivas, mas não tem problema. Está muito parecido, muito próximo do que nós temos na engenharia química da Unicamp. Então, vocês veem que a carga horária dos cursos de engenharia química são muito similares, né? E o que eu quero destacar aqui para vocês é que vejam a carga horária do conteúdo de química, dos cursos de química, né? Seja do bacharelado ou da licenciatura, por conta da especificidade do curso, né? Então, o que nós vemos de química é muito pouco, frente ao que os profissionais da química vão ver, e a profundidade, não é nem carga horária, né, Lucas? É a profundidade do conteúdo, não é verdade? Também, né? É que também tem aquela questão que vocês aplicam, né? E quanto que a gente mais que estuda para talvez entrar mais na academia em termos aí, né? De docência, ou então na área de ensino de ciências no ensino médio, ensino fundamental, enfim, né? Tem Legal. essas distinções. E aí, com isso, o que é muito legal é a gente mostrar isso para vocês, né? Porque a gente falou da formação do profissional, mas é legal também a gente mostrar as atribuições que o profissional vai ter. E por que a gente estuda tudo aquilo que a gente estuda, né? Então, eu vou aqui me debruçar um pouco mais na parte da engenharia química, e a gente vai ver aqui, essa tabela que foi montada pelo pessoal ali da Beta IQ, e foi retirada do CRQ da quinta região, e aqui a gente vê todas as atribuições que o engenheiro químico tem. Então, o engenheiro químico tem essas 16 atribuições aqui, e aí vai desde direção, supervisão, responsabilidade técnica, passando pelo magistério, que é importante, nós estamos aqui. A perícia, viu, Lucas? Aquela que que a gente estava comentando outro dia, a parte da perícia forense, análises, análise química, análise físico-química, e aí entra aqui na parte que é mais de engenharia mesmo. Então, operação de equipamentos, controle de processos, a parte aqui de projeto, especificação de equipamentos, montagem, manutenção, fiscalização de montagem e manutenção, que são tudo aquilo que a gente vê no nosso curso, né? Então, para quem está fazendo engenharia química, já está um pouco mais avançado no curso, vai relembrar que a gente viu muito disso daqui dentro do nosso curso. Algumas coisas a gente ganha de experiência quando a gente vai para o estágio, e o estágio complementa a formação do engenheiro. Mas muito disso a gente viu ao longo do nosso curso. Parte de controle de processos, projeto de equipamentos, e mesmo quando a gente fala que análise química e físico-química, não é a mesma coisa que o profissional da química vai fazer lá na frente, né? É uma parte da análise química e físico-química que é bem menos aprofundado do que o profissional da química vai fazer. Então, aqui é interessante da gente ver todas essas atribuições que o engenheiro químico tem, mostrar que é uma carreira que tem atribuições a mais do que o químico, por conta das disciplinas que nós fazemos a mais. Mas que as atribuições que nós temos em similaridade são diferentes em seu nível de aplicação. Isso também é importante mostrar para vocês. E aqui, para fazer um paralelo com o químico industrial, que é a minha parte que está mais próxima, depois o Lucas vai falar sobre a licenciatura e o bacharelado de química, o químico industrial, aqui no curso da Unicamp, a gente tem a modalidade de química tecnológica, né, que seria similar ao químico industrial, e ele tem quase todas as atribuições do engenheiro, só que ele não faz nada em termos de projeto, né? Ele não faz nenhuma disciplina de projeto de equipamentos. Então, ele não tem essas atribuições do projeto de equipamentos ou montagem de equipamentos. Mas as atribuições que um químico industrial tem são bastante próximas ao que um engenheiro químico tem. Só que, por conta das disciplinas de projeto, de processos, a gente tem uma atribuição mais extensa do nosso currículo profissional. Lucas, quer comentar um pouquinho sobre o químico e bacharelado de licenciatura? Ou com certeza, né? E é aquela coisa, né, Rafael? Inclusive, que até nos bastidores estava até comentando, né? Que, por exemplo, eu, para poder exercer a profissão de químico bacharel ou químico licenciado, obviamente eu não tenho. Eu cursei licenciatura até um tempo, mas eu tive que interromper porque eu estava defendendo o mestrado e estava para ir para Ribeirão Preto, então não tinha como finalizar a licenciatura. Mas a área de bacharel e licenciatura, quem vai reger vai ser o MEC, no caso. Não ao contrário de vocês, por exemplo, que nem estavam explicando, que na Petrobras, vocês poder trabalhar tem que ter tanto um CRQ
como também ainda um conselho específico poder exercer. Então, imagina isso, o quanto de investimento financeiro que vocês têm que desempenhar para poder exercer a profissão de vocês. Então, já tem esse aspecto, né? E claro que, obviamente, vocês estão aplicando isso no universo macro, né? Por isso que um químico industrial não vai ter esse tipo de como é que fala, habilidade para exercer um processo, construir, na verdade, um processo num chão de fábrica, né? Num espaço amplo, do que seria ali num laboratório, ali, operar, por exemplo, talvez micro equipamentos, pequenos ou médio porte, por exemplo, que a gente está habituado a operar, né? E não pense que o universo micro, né, que a gente sempre diz, é reduzido. Não, porque cada vez mais, quanto menor for a escala, mais você tem que ter um rigor aí, analítico absurdo para poder exercer ali o processo e ter também a exatidão, a eficiência, né, dos resultados aí obtidos, né? O licenciado em Química, a diferença também tem uma ligeira diferença do licenciado em Química para o bacharel em Química. O licenciado, no caso, ele pode, de acordo aí também com o MEC, é, lecionar em colégios, né, públicos de ensino médio, por exemplo, né, enquanto que o bacharel ele não teria esse tipo de aptidão, no caso. Já no caso, os dois podem prestar, por exemplo, mestrado e doutorado acadêmico, né, e fazer aí a carreira docente, né, na universidade, né, como nós somos aí, por exemplo, né. Então, tem essas diferenças também até na própria química, né, inclusive. E como o Rafael estava falando da perícia, por exemplo, qualquer um dos espectadores aí da área, tanto graduandos como graduados, se, por exemplo, tem um processo, obviamente que os graduados, né, se tem um processo digamos, um desastre ambiental que precisa de mão de obra para poder fazer coleta de dados e fazer levantamento aí de análise aí, né, de dados. Bom, todos nós podemos atuar como ad hoc, né? Não necessariamente ter cursado, como agora tem um novo curso chamado Química Forense, né, em algumas universidades. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, ela tem, acho que se não me engano, foi o primeiro curso de Química Forense do Brasil. Não necessariamente você ter um diploma de Químico Forense quer dizer que só você vai poder exercer, né, no caso, perícia criminal. Também tem o perito trabalhista, enfim, poder ver se está o laboratório salubre ou insalubre, ou tem condições de segurança, enfim, que nem o engenheiro de trabalho, se não me engano, né, que também tem uma aptidão dessa, né? Você pode até me falar com mais autoridade do que eu nesse aspecto, né, Fábio? Bom, e é isso, né? É isso mesmo. O engenheiro de segurança do trabalho ele tem outras atribuições, mas ele trabalhando numa planta química, ele também tem que ter conhecimento daquela planta química em que ele está atuando, né? Muito bem. Agora, para a gente continuar um pouquinho ainda nas diferenças, né, da engenharia química para a química, eu queria mostrar essa figura aqui que o pessoal lá de QCP conhece muito bem, já mostrei para eles, que são as diferenças de como a gente visualiza um processo, né, um processo químico, né? Então, a química, eu vou falar primeiro da engenharia, tá? Depois aí o Lucas fala um pouquinho sobre a química. A engenharia, que está aqui na parte da direita, né, da tela de vocês, a engenharia ela vai lidar com grandes escalas, com grandes equipamentos, com produção em escala industrial. Então, a gente vai estar trabalhando sempre ali com metros cúbicos por hora, quilos por segundo, coisa parecida assim nessa escala de grandeza. Para isso, a gente precisa de grandes equipamentos. Então, a gente fala de tanques de reagentes, a gente fala de bombas para movimentar esses reagentes, a gente fala de trocadores de calor, falamos de reator, a gente vai ter uma briga aí, né, Lucas, de falar de reator. Mas a gente fala de equipamentos robustos, né, grandes mesmo. E a nossa coluna de destilação, depois eu vou mostrar para vocês no próximo slide como é que é a coluna de destilação do químico e do engenheiro químico. Mas, para vocês olharem, os dois processos que eu estou mostrando aqui para vocês nesse slide são o mesmo processo. São dois reagentes A e B, eles passam por uma série de operações aí para chegar na transformação de matéria-prima para produto,
que é o que a engenharia química faz. O que a engenharia faz, o que a engenharia química faz com uma reação química acontecendo. Lucas, quer comentar um pouquinho sobre a visão da química? E ainda estou vendo ainda muito grande essa escala aqui da química. Não, porque, claro, né? Brincadeira, claro, né? Mas é que os métodos clássicos, eles realmente se baseiam bastante nessa ideia mesmo, né? E é porque agora depois da semi-microanálise quantitativa e qualitativa, já temos já processos desenvolvidos em laboratório, né? Coisa que a gente pode usar desde microlitros, né? Por exemplo, fazer uma reação química, por exemplo, um catalisador que muitas vezes a gente usa, né, no nosso grupo de pesquisa, é pegar talvez 500 microlitros de solvente para colocar isso numa quantidade de 10 a menos 5, por exemplo, de catalisador para talvez aí 100 vezes mais de substrato, por exemplo. Então, o que você mostrou na figura da engenharia química, eu enxerguei bastante a cromatografia líquida de alta eficiência, né, que a gente tem ali num módulozinho bem pequenininho ali, com a coluna cromatográfica, muitas vezes aí, se for preparativa, talvez, sei lá, uns 40 centímetros no máximo, enquanto que a gente pode ter colunas bem pequenininhas e conseguir também com bombas peristálticas pequenas, né, faz o processo aí todo, não peristáltico, falei errado, uma bomba que possa fazer aí passar a fase, né? Enfim, já tem a mecanoquímica, por exemplo, que faz a análise, a reação, por exemplo, em estado sólido, né? E com quantidades pequenas, por exemplo, de materiais, né? de amostras aí. Ixi, tem várias aplicações, cada vez em tamanhos menores, né? Mas, justamente, quer ver um exemplo, Rafael, que eu vi, achei fantástico, de um grande amigo meu, que é Flávio, o nome dele é Flávio Nakad, ele é um químico analítico, que ele está no exterior agora, lá em Saragoça, né? O grupo de pesquisa dele, que ele trabalha lá, no pós-doc, eles fazem análise de sangue, exame de sangue. O método clássico que a gente tem aqui, de coleta, né, de agulha, enfim, eles conseguem fazer com uma única gota e fazer isso num papel, colocar num banco de dados e pode acompanhar o histórico do paciente ao longo dos anos, deixando isso numa geladeira, enfim, num ambiente, né, criogênico, e consegue aí manter. E tudo isso por técnica de absorção atômica, por exemplo. Espectroscopia de absorção atômica, fazendo aí esse tipo de levantamento de análise, né, de amostra biológica, que é uma das mais, fala assim, difíceis de fazer, mais complexas, melhor dizendo, né? Então, imagina, isso tudo, claro, com um avanço também tecnológico, desempenhado, por exemplo, como os nossos queridos aí engenheiros químicos, né? Ou engenheiros também, de processos, enfim, assim vai, né? Muito bom. O Lucas, você falou que você está vendo uma escala muito grande aí, né? Poxa, um tubinho de ensaio, meu. Tubinho de ensaio, para mim é uma escala quase micro. Não é micro, mas é uma escala volumétrica de ml, pelo amor de Deus. A gente quando vai resolver um probleminha, Lucas, na lista de exercício do engenheiro químico, está lá. Uma vazão de 25 metros cúbicos por hora. Pô, 25 metros cúbicos por hora, 25 mil litros por hora. É uma quantidade, uma ordem de grandeza, né? Que na hora que o aluno iniciante pega aquilo lá, fala, como é que passa 25 mil litros por hora numa tubulação? Né? Então, a ordem de grandeza do trabalho do engenheiro, né? Da profissão do engenheiro é muito diferente, né, da profissão de vocês, porque a gente está lidando com fábricas inteiras, né, com fábricas enormes, com fábricas inteiras. Só que tem uma coisa que eu preciso agora render aqui a minha homenagem aos químicos, porque de nada adiantaria a gente conhecer, projetar um equipamento maravilhoso, bonito, de aço inox, escovadinho, lindo, maravilhoso, se a gente não tivesse o conhecimento que os químicos têm. Tá? Então, se o pessoal da química não nos transmitisse o conhecimento da matéria, né, da parte fundamental da matéria, de nada adiantaria, a gente ficaria ali com uma fábrica toda bonitinha de aço inox, novinha, e a gente não teria nada para produzir ali. Então, aí a minha homenagem aos químicos é principalmente por conta do reator, porque eu trabalho com reações químicas e eu sei o quanto é difícil
a gente entender a complexidade de uma reação química. E imagino que para vocês seja algo assim ainda mais profundo, né, Lucas? De fato. Mas, cara, como tem a complementaridade, né? Eu estava até, inclusive, comentando com você sobre aquele livro, né, que é esse aqui de química inorgânica, né, química orgânica descritiva do estado sólido, né, coordenação. Que o prefácio dele fala que o avanço da química ele está atrelado, por exemplo, ao desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, o Lavoisier não ia conseguir fazer a determinação de... na época dele, tinham 13 elementos conhecidos, mas com a vida dele chegou até 28, né, por exemplo. E isso não foi nada possível se não tivesse, não seria possível se não tivesse ali um avanço nas balanças, né, analíticas, por exemplo. Né? Como também todo o processo aí de fundição, enfim, toda a revolução industrial que ocorria naquela mesma época, né? Porque imagina, você foi a revolução industrial, revolução social que estava acontecendo na Revolução Francesa, que inclusive ele era iluminista, também acabou sendo, né, decapitado aí, mesmo sendo do meio ali, né? Enfim, mas tudo isso atrelado, né? Química, engenharia química, e assim vai, né? Isso aí. Bom, aqui eu falei para vocês que eu ia mostrar uma destilação do ponto de vista da química e do ponto de vista da engenharia, né? Então, aqui para a gente não assustar o pessoal aqui da química, né? Vou começar explicando um pouquinho sobre a parte da engenharia, mas vocês vão ver que é muito similar. O fundamento é o mesmo, tá? Então, aqui a gente tem uma coluna de destilação. Numa fábrica, a coluna de destilação tem metros metros de altura, né? Eu já subi, viu, Lucas, uma coluna de destilação que tinha aí por volta dos seus 10, 12 metros de altura, e ela era estreitinha, é muito divertido porque ela balança, né? Então, você sobe, você vai lá no topo para medir a temperatura da corrente de topo, e aí o vento bate, a coluna de destilação ela balança, e você vai balançando junto. Se você não for muito esperto aí, você começa a se sentir mal. É igual maresia, né? igual quando você está no navio, né? Que você balança no navio. Mas desculpa, você mora em Campinas, né? Então, pô, você foi muito em Vinhedo, né? Hop Hari, né? Então, isso aí é diversão total para você, né? Diversão para quem não tem medo de altura, igual eu. Mas eu nunca fui naquele elevador lá do Hop Hari, pelo amor de Deus, morro de medo daquilo lá. O máximo que eu cheguei foi naquela montanha-russa. Mas voltando aqui na nossa coluna, então a nossa coluna de destilação na engenharia, né, nos processos de engenharia, tem metros de altura. A gente está lidando aqui com um refervedor, um aquecimento que passa vapor vivo, às vezes dentro do refervedor, ou vapor de alta pressão, que está aí a 40 bar de pressão, 400 graus Celsius de temperatura, está passando aqui nesse refervedor, para aquecer a alimentação da coluna e para aquecer, né, a retirada de fundo da coluna para voltar e continuar o processo de destilação. E aí a gente tem aqui as várias retiradas, as várias destilações parciais que a gente pode fazer nessa coluna. E tudo isso, olha, tá aqui uma bomba, um trocador de calor, um tanque, tudo isso com tamanhos, né, para passar em metros cúbicos por hora de vazão nessas tubulações. E aqui do lado, né, Lucas, está a destilação de vocês lá na bancada do laboratório, que é onde tudo começa, tá? Então, de novo, a engenharia química só desenvolveu uma coluna de destilação como essa, só desenvolveu essa tecnologia porque lá atrás os químicos desenvolveram a destilação no laboratório. Então, essa destilação aqui no laboratório, que muitas vezes a gente faz no nosso laboratório, eu faço no meu laboratório de pesquisa, a gente não vê a coluna de destilação aqui, mas o que está acontecendo aqui é muito similar à coluna de destilação que a gente tem lá na fábrica. Então, a gente tem o aquecimento, que não é um vapor de 400 graus Celsius, mas é um bico de Bunsen, uma manta térmica, uma manta de aquecimento. Aqui a gente tem o fluido que está sendo destilado, né, que está entrando em ebulição, o destilador, né, Lucas, que tem aqui, que passa água fria para condensar, e o condensado, que é o que nós temos aqui em cima. Essa é uma destilação que não é similar à nossa, porque a nossa destilação, a gente tem retirada no topo, retirada no fundo e entrada de matéria. O pessoal, viu, Lucas, que está fazendo disciplina comigo agora, aqui é 101,
Introdução à Análise de Processos Químicos, já sabe que se eu desenhar um retângulozinho aqui, eu tenho um processo contínuo. Continuamente eu estou entrando e tirando matéria do meu volume de controle, né? Da minha área, ali onde eu estou considerando o meu processo. Já na destilação de laboratório, eu estou fazendo um processo em batelada. Então, eu não tenho entrada e saída de matéria. O meu volume de controle é tudo isso aqui. Eu não tenho entrada e saída de matéria, né? Eu tenho só a separação dos dois compostos, né? Aí, aqui nesse caso aqui não é um exemplo muito bom, porque aqui eu tenho água impura e água pura, uma destilação de água, né? Na verdade, que nós temos aqui, não é isso? Mas você vê que esse, mesmo até para nós químicos, por exemplo, uma das coisas que a gente tem, que lá no grupo de pesquisa que a gente trabalha, é na purificação de reagente e solvente. Então, querendo ou não, a gente sempre se depara com essa situação, porque uma vez que quando a gente não tem, obviamente, a gente comprar reagente com alta taporese já é um preço já absurdamente caro, né? E a gente faz uso dos almoxarifados, né? Quem nunca, né? Tanto aí vocês, como também lá na USP, onde eu estudei também, é o hábito contínuo, inclusive que o livro de cabeceira de qualquer químico, seja orgânico, inorgânico, enfim, é aquele método de purificação de solventes e reagentes que é Perrin, se não me engano, não lembro o nome do cientista. Mas tá lá. Opa, vamos pegar aqui, quero pegar e purificar, sei lá, hexano, para poder fazer eu uso em alguma reação. Então, vai, querendo ou não, isso aqui a gente tem que ter como, falo assim, um objeto aí de uso contínuo, né? Um processo de uso contínuo. Ia falar, inclusive, que creio que também seria nada assim, essa escala menor para vocês seria como vocês testarem um protótipo, né? Então, é sempre importante vocês terem esse tipo de visão menor para uma maior, né? Eu me sentiria uma formiga aqui, né? Não, mas você vê. Isso que é legal. Isso que é legal é te admirar, olhar, por exemplo, uma planta de uma fábrica, né? E te olhar assim, poxa, como é que a humanidade conseguiu chegar nessa grandeza, nessa escala, por exemplo, né? A gente É, é, conseguiu, a gente só conseguiu aumentar a escala porque alguém desenvolveu a escala micro, né? também. Alguém fez esse desenvolvimento, né? Eu trabalho com a parte lá de catálise e a gente fala muito dos fundamentos ali da catálise e a gente vai lembrar, eu fiz meu mestrado foi da hidrogenação do benzeno. Então, eu vou lembrar desde Berzelius, que falou sobre catálise, que cunhou o termo de catálise. Então, a gente assim, só avança quando a gente tem um bom referencial teórico, né, um bom referencial fundamental para avançar. E a química, na minha visão, posso estar enganado, você pode me corrigir, ela me dá esse referencial fundamental, no sentido de que eu só dou o próximo passo se eu consigo me apoiar o suficiente para subir os degraus daquela escada. Então, assim, na minha visão, as disciplinas de fundamentos da engenharia, seja química, matemática, física, elas são os degraus da escada. A engenharia, ela só vai avançar se a gente tiver degraus sólidos, bem feitos, e assim, que o aluno possa transitar nesses degraus, possa subir aquela escada. Agora, se a gente tem um degrau meia boca ali, né, uma degrau de madeira meio comido ali pelos cupins, o aluno vai pisar e vai cair. Então, a gente não avança se a gente não tem uma base sólida. Não é isso? Exato. Inclusive, coisa que vamos ouvir sempre, né? Que o primeiro trabalho se começa numa biblioteca, né? Sentando, estudando. A Joyce, ela foi banca de mestrado, acho que no começo do mês, e escutou de um pessoal falando, até brincando, né? Que é como se fosse a horas bunda, né? O momento que você está sentado ali estudando continuamente, né, cara? para a gente poder entender e avançar e inovar em projetos, né, a gente precisa justamente reconhecer, como você falou, né, reconhecer o que, por exemplo, um grande cientista aí que trabalhou bastante com engenharia, né, o James Prescott Joule, né, por exemplo, então, ele tá sendo visto aqui, né, o princípio da conservação de energia é também aí uma contribuição bastante, tanto em micro quanto em macro escala.
Exatamente. Vamos seguir aqui para a nossa... Agora a gente vai falar aqui dessa área de interface, que agora a gente falou das diferenças, agora a gente vai começar a falar das interfaces e das conexões da química e da engenharia química, né? A gente já começou, né, para falar a verdade, a gente já falou, né, que tudo vem da parte fundamental, né? Agora aqui, essa figura, ela mostra muito bem isso, né? Aqui eu tenho uma escala de tempo e escala de comprimento, né, de tamanho, do domínio das áreas de engenharia e também das áreas químicas, né, escala química, né, que é o que está dizendo aqui nessa figura. Quando eu mostro essa figura para o pessoal da engenharia química, eu vou partir daqui, ó, da parte de partículas, mas, na verdade, mais de sistemas de fase única e de fase múltipla, né? Que é onde a engenharia tem as suas disciplinas, onde a engenharia consegue avançar e a gente tem o conhecimento dessas áreas. Então, aí a gente vai desde dos sistemas de única fase até sistemas multifásicos, processos unitários ou operações unitárias, plantas químicas, sites e empresas. Então, a engenharia domina muito mais essa área aqui. E aí, lá embaixo, né, aqui na parte de escala menor, vai ter o conhecimento das moléculas, dos clústeres, das partículas e filmes, que aí a química tem um papel fundamental. E essa figura ela mostra justamente aquela questão da escada, né? Então, você vai galgando as escadas, você vai aumentando a escala do seu processo, a escala do seu conhecimento, só que você precisa pisar em algum lugar. Você precisa avançar, você precisa ter uma base sólida para continuar avançando. E aqui a gente vai estudar muito, viu, Lucas, daqui para frente, né, da área de processos e operações unitárias, conhecer ali a parte de multifásica e única fase, né, mas muito mais do processo unitário para frente. E vocês conhecem muito mais da parte ali para trás, né, de partículas para baixo, não é isso? Eu diria que também, como você colocou aqui, moléculas, né? Aqui, eu creio que aqui a escada está sendo construída também, porque a gente está cada vez mais indo para o universo nano, né? Inclusive, às vezes eu e a Joyce, a gente senta com um grupo, né? Poder ler artigos, né? Para quem não sabe, né? Eu e a Joyce, nós somos o mesmo grupo de pesquisa, então estamos na mesma universidade, né? A professora Joyce, né? Da Universidade Federal da Bahia, né? Minha esposa. Bom, então, lá, volta e meia, a gente, inclusive, tem um trabalho fantástico que fala sobre, por exemplo, as ligações químicas, né? As teorias, né? Tem a parte de TLV e a parte de teoria do tal molecular, que são teorias que foram fundamentadas lá no século XX, né? No início, lá na década de 50, digamos, mais ou menos, 50 e 60. Tem uma nova área agora, que é a computacional, que conversa muito com vocês, e tem uma área também, que é a Density Functional Theory. Eu sempre falo isso para meus alunos. E tem uma novíssima teoria, que é reconhecimento molecular, cara. Imagina, você poder entender, por exemplo, como é que um cofator enzimático... Porque muitas vezes a gente pensa os processos químicos, né, e mesmo em microescala, muitas vezes não são processos associativos. A gente vê a decomposição, a formação de um determinado enfim, produto ou um reagente, mas sem observar como é que é o meio dissolvente. Agora, imagine isso no meio biológico. Como é que é a entrada de um cofator enzimático, como é que um sítio ativo ele se conforma para poder receber tal substrato, como é que um sensor, né, por exemplo, no nosso cérebro, né, ele vai desenvolver aquelas sinapses, neurais, nervosas, né, enfim. Então, a gente tem que tentar entender também como é que é esse tipo de ligação química, né, propriamente dito. Então, o universo micro está cada vez mais tentando chegar nesse aspecto, por exemplo. Que aí quem vai entrar uma área de biotecnologia, como eu estava falando, farmácia, e assim vai, né? Então, essa parte aqui, a escada está sendo construída com degraus menores, né? Você vê. Não, com certeza, né? O desenvolvimento aí está diminuindo cada vez mais, a gente chegando na escala atômica, né? Então, essa minha figura está até defasada, está parando na escala molecular, agora a gente já tem aí desenvolvimentos para conseguir observar a escala atômica, né? Não, mas aí que tá, né? Não diria defasado, porque também tem a toa que a quântica diz isso, né? O princípio da incerteza
né? Que à medida que você vai ali tentando prever momento e movimento, você já vai ter imprecisão em vários aspectos aí numa escala atômica, né? Então, enfim, não diria. É porque também nós temos a nosso limite de percepção, de detecção. Claro que aí entram as tecnologias para suprir esse aspecto. A química computacional, por exemplo, é uma área que está dando muito diagnóstico. Assim, claro que, obviamente, tem que testar isso na bancada. Inclusive, desculpa eu falando um pouquinho mais, para poder saber se moléculas são candidatas a determinado a fármaco para, por exemplo, combate à Covid, o primeiro trabalho que fizeram foi de uma simulação molecular, né? Para poder para depois testar com cobaia, com tecido, com humanos e assim por diante. Você vê, a tecnologia ela teve que entrar forte nesse aspecto também. Legal, não, foi bom você ter tocado nesse tema, né? Porque é um tema que é muito importante, muito atual, que é a dinâmica molecular, né? A teoria de densidade, de função de densidade, né? O DFT, que hoje em dia está sendo muito usada para o desenvolvimento desses fármacos para o combate ao Covid, né? E se não fosse esse recurso computacional, com certeza a gente não teria um desenvolvimento tão rápido dessas vacinas e desses fármacos, né, que a gente teve nesse último ano. Então, é a conversa, né, da escala nano, escala atômica nano, para a gente chegar numa escala de produção global, que é a escala que a gente está produzindo essas vacinas, né? Então, para você produzir milhões de doses por dia, e cada dose são meio ml, se não me engano, né? Pelo menos acho que a do Butantan é meio ml. Então, a gente precisa ter uma máquina para fazer isso. E quem projeta as máquinas são os engenheiros, né? Quem opera as máquinas, quem projeta essas máquinas são os engenheiros. Então, mais uma interface interessante aí, foi bom você ter tocado nesse exemplo, que é um exemplo muito legal da interface e da conexão, né? Da complementaridade entre as áreas de fundamentos com as áreas de aplicação. Legal. E agora a gente já está chegando aqui no final da apresentação, aí a gente vai deixar para tirar algumas dúvidas aqui do chat. Ó, teve um rapaz aqui que colocou um problema de química aqui, viu, Lucas? Depois você responde para ele. Eu queria falar... Chat, mas... Você não consegue enxergar o chat? Depois a gente passa o chat para você. O rapaz fez uma pergunta de química. Eu queria falar um pouquinho para vocês de uma área que é de complementaridade, de interface, que é a minha área de pesquisa de catálise heterogênea. Né? A catálise heterogênea, ela é, por natureza, uma área de interface. Então, a gente tem uma interface, uma interação muito grande, muito presente entre engenharia, química e física na área de catálise heterogênea, porque a gente precisa ter o conhecimento que os químicos têm, de como as coisas funcionam, de como as ligações se formam, de como as ligações se quebram, de como os reagentes se comportam, né? Como o reagente se absorve no catalisador e a reação se processa. Precisamos do conhecimento dos físicos, né? Um pouco de conhecimento de física, principalmente na parte de caracterização dos catalisadores. Então, a gente precisa do conhecimento do pessoal dali da superfície, dos cientistas de superfície, dos físicos de superfície, para tentar entender o que a gente está vendo quando a gente faz uma análise de XPS, por exemplo, que é uma análise riquíssima, só que é uma análise tão complicada, é uma técnica tão complexa, que a gente precisa da ajuda dos físicos para nos ajudar, para interpretar os resultados que essa análise de XPS nos dá. E aí, combinando física, química e engenharia, a gente tem o desenvolvimento desses maravilhosos reatores aí, que a gente vê nas fábricas e que a gente conhece, né, da nossa parte da engenharia química. Então, a catálise heterogênea é, por si, só uma ciência aí de fronteira, e de fronteira muito importante, onde a gente se apoia muito na ajuda que os químicos nos dão, que os físicos nos dão, para que a gente possa desenvolver ainda mais os catalisadores sólidos. Né? Então, a gente precisa de cooperação entre todos esses grupos aí de pesquisa e esses profissionais. E aí, Lucas, tem aqui
falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua pesquisa também, né? Isso. Pois é, que também conversa bastante com o Rafael, inclusive, né, no congresso lá do Chile, foi justamente de catálise, né? Só que nesse aspecto que eu vou ter, além do tripé ali que o Rafael colocou, física, engenharia e a química, eu diria agora a biologia e a área de saúde também atuando como interfaces nesse aspecto aqui, né? Se quiser, você pode passar para mim, porque eu acho que não consigo. Bom, a química biomimética, por que eu falo química biomimética? Biomimético quer dizer imitar aí a natureza em processos, né? Foi um termo criado em 1972. Passa, por favor. É. Só um minutinho que eu já passo. Ah, tá. Aí, foi. Que ela é baseada em processos biológicos. Por exemplo, como o Rafael estava falando, né? Se pegar, por exemplo, um processo reacional clássico, lá, imagina, por exemplo, o nosso corpo. Né? Se eu, por exemplo, fizer o uso de um medicamento, quem vai fazer o metabolismo desse medicamento vai ser o fígado, né? Então, imagina você fazer uma reação química, né? Quebrar, por exemplo, ligações, né? Imagina, alcano, que é dificilmente quebrar numa temperatura, como é que é, de 25 graus, por exemplo, sem usar, tipo, por exemplo, um reagente como um ácido, né? Uma base, uma situação de um pH muito alto, extremo, né? Enquanto que o nosso meio biológico, pH ótimo de 7,4, por exemplo. Uma temperatura aí de 36 graus Celsius e uma reação de femtosegundo que o nosso fígado, por exemplo, faz quando a gente faz a ingestão de algum alimento, algum medicamento. Então, por que não imitar, né? Então, ela é baseada em processos biológicos nesse aspecto. Então, então eu tento sintetizar e estudar a partir aí de enzimas artificiais. Por exemplo, no fígado tem a enzima P450, que eu tento imitar com um complexo metálico como metalopoferinas ou com similares como catalisadores Jacobsen, que são bastante utilizados, que são complexos metálicos de manganês ou de metais da primeira série de transição, que fazem oxidação aí de moléculas, né? Que teriam um maior desafio aí, né? Então, o químico biomimético tenta fazer uma automontagem de pequenas moléculas de maneira similar ao biobiológico. Óbvio, claro, que a natureza ela vai ter uma resposta muito mais, né, perfeita, enquanto que no processo sintético você vai ter muitos desvios aí, né, mas muitas vezes esses desvios podem ser interessantes. Por exemplo, eu tenho um produto lá que não é formado no meio biológico, mas vai ser de grande interesse para a química fina, para a química de combustível, para, enfim, para qualquer outra finalidade. Todo qualquer tipo de produto pode ser lixo para alguém, como pode ser também oportunidade para outro, né? Então, aí eu tento direcionar a síntese total de produtos naturais, por exemplo. Imagina que você, por exemplo, fazer um tipo de, digamos, como eu falei, né? Se eu quero saber como é que é a ação de determinado medicamento no organismo, um medicamento que nunca foi testado, para poder fazer um ensaio clínico, né, e pré-clínico das vacinas, por exemplo. Você pega lá e testa com tecidos, né, biológicos, né, ou então com ratos, né, com cobaias, para depois vir com indivíduos saudáveis e depois vir com indivíduos que têm a doença. E a química biomimética seria um estágio zero, né? Você usar um sistema sintético de maneira que pudesse imitar ali a ação do meio biológico. Claro que aí não vai ser uma resposta completa, mas vai ser uma, uma, uma pista, né? Como estava falando da química computacional nesse aspecto. Né? Seria quase como fosse isso. Então, aí os pesquisadores estão atentos para usar ideias-chave, né, de sistemas biológicos. Né? E aí, a partir disso, eu tenho desenvolvimento de novas reações químicas e novos processos. Né? E aí pode avançar tanto para a área de engenharia química, né, para a área de biotecnologia, para a área de farmácia, e assim por diante. Muito legal. Muito interessante essa sua área. Não conhecia essa parte de química biomimética e bioinspirada. Quando a gente fala de bio aqui na engenharia química, a gente está falando geralmente de biocombustíveis ou de biorefinarias, né? Que na verdade, a gente está aproveitando um insumo renovável, né? Que hoje em dia fala da química verde, né?
A gente está aproveitando o insumo renovável para fazer combustíveis ou derivados químicos que hoje são feitos a partir da cadeia do petróleo, né, da petroquímica. Mas a parte de imitar, né, o sistema vivo, né, a natureza, isso realmente não tinha conhecimento dessa área. Muito interessante, viu? E, Gostei rapaz, bastante. até evoluiu. Por exemplo, já vi projetos de pessoal da medicina, por exemplo, tentando fazer parafusos, né, a partir de celulose, ou, enfim, ou o próprio tentando imitar a hidroxapatita de maneira que não precise usar um pino de metal para não ter Uhum. uma rejeição. Então, tem várias aplicações. Claro que isso aqui é uma gotinha no oceano que já tem várias coisas aí atuando aí em paralelo, né? Legal. Pessoal, essa foi a apresentação que a gente tinha preparado, que era só para a gente se direcionar um pouquinho, mas agora nós estamos aqui à disposição de vocês para perguntas, que vocês tiverem de perguntas, dúvidas a respeito dessas duas áreas de atuação, essas duas carreiras, nós estamos aqui à disposição para responder vocês. E aqui, essa figura aqui, ela finaliza, né, a apresentação com tudo aquilo que a gente falou agora, né? A parte dos fundamentos, a parte da escala menor, da escala de laboratório, e depois a escala industrial, a escala macro que a gente vê na engenharia química. Né? Então, com isso, a gente encerra essa parte da nossa live de hoje, e agora a gente fica aqui à disposição de vocês para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter a respeito das duas áreas, da engenharia química e da química. Então, estamos aqui à disposição de vocês aqui pelo chat. Antes da gente, enquanto o pessoal vai escrevendo aqui pelo chat, que eles são meio tímidos também, tem um aluno nosso aqui, viu, Lucas, que é muito interessado, gosta muito da parte de ciências, que é o Gabriel Roso, e ele já tinha até me escrito outro dia pelo Facebook, e ele falou para a gente comentar um pouquinho sobre as duas visões, a visão que vocês têm e a visão que nós temos de reações reversíveis, que ele está estudando isso lá em termodinâmica, e ele achou maravilhoso, né, o conhecimento que a gente tem de reações reversíveis. Então, ele pediu para a gente comentar um pouquinho sobre a nossa visão de reações reversíveis, se você quiser começar. Fica à vontade também. Bom, a reversibilidade que a gente fala, no caso, em termos químicos, a gente vai ver lá na parte de equilíbrio químico, né? Eu creio que isso também, tanto no universo macro como no micro, a gente vai ter o mesmo fundamento, né? Mas, obviamente, a gente vai ter, como se diz assim, em termos de, como eu falo assim, é importante falar que a reação química, né, mesmo até no equilíbrio, ele não é estática, né? É nada mais que uma taxa, uma proporção ali que a gente tem quando a gente tem a velocidade direta e a velocidade inversa, né, sendo, vamos dizer assim, igualadas, mas, obviamente, se a gente tem uma perturbação, seja no processo direto, no processo reverso, em termos de retirada de reagente, ou de excesso de reagente, retirada de produto, excesso de produto, você vai ter ali essas, eu falo, as oscilações de maneira que seja novamente estabelecido equilíbrio. Né? Até tem um livro da biologia, né, que é o Leniger, se não me engano, não sei se vocês estudam ele, que ele já começa o capítulo falando, né, que a gente só tem um equilíbrio quando a gente está quase já morrendo, né? Então, se você acha que a sua vida está com serotonina demais, fique desconfiado. Ou se também está ali, né, dopamina demais, também é importante você ter um equilíbrio de forças aí de maneira que possa compensar o processo. Legal. Do nosso ponto de vista, né, o equilíbrio químico ele é importante porque ele nos dá um norte, né? Quando a gente pega uma reação reversível e a gente vai aplicar o equilíbrio químico, a gente está indo até o máximo que a termodinâmica nos permite. E a termodinâmica, ela é uma pedra no sapato de todo mundo. Né? Eu não sei se para vocês também, né? Vocês não sei acho que vocês não estudam a termodinâmica, mas a fisicoquímica, acho que é o mais próximo de termodinâmica. Eu não sei se vocês têm termodinâmica, mas temos sim. Tem. Então é a pedra no sapato na vida de todo mundo. A termodinâmica, assim, ela é uma parede na tua vida
e você não ultrapassa aquela parede, né? A não ser que você exerça um trabalho e derrube aquela parede, ou que você exerça um trabalho e suba e pule pelo lado, por cima daquela parede, né? Agora, eu tenho um pouquinho de pé atrás com a termodinâmica, você já percebeu. Eu amo, cara. Não, eu Vou gosto te bater. também. Vou te bater, brincadeira. Eu gosto também da termodinâmica, mas é que assim, ela é meio complicada, né? E é uma das disciplinas mais complicadas que a gente tem na engenharia química. E assim, a termodinâmica ela vai dizer para a gente, né, até onde que a reação pode ir, porque uma reação irreversível é 100% de conversão, é o máximo que ela vai chegar. Uma reação reversível, ela vai chegar até a conversão de equilíbrio químico. Então, chegou naquela conversão de equilíbrio químico, não tem como ultrapassar, a não ser que você perturbe o equilíbrio, como você disse. Mexe na pressão, temperatura, composição, você perturba o equilíbrio químico, você desloca a conversão lá para frente. Só que a conversão de equilíbrio, ela é enganadora, né? Porque você nunca vai chegar naquela conversão de equilíbrio. Ela é uma conversão teórica. Conforme você vai chegando próximo dela, o potencial químico vai chegando a zero, né? O potencial químico da substância, né, do sistema, vai se aproximando de zero, você vai precisando de reatores cada vez maiores para você chegar perto daquela conversão, mas você nunca vai chegar naquela conversão. Então, quando a gente vai projetar um reator, é até engraçado, porque quando eu dou a disciplina de reatores, o pessoal quer projetar um reator para chegar na conversão de equilíbrio químico. Eu falo, vai aumentando o tamanho do reator, aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais. Chega num ponto que você vai aumentar tanto o tamanho do reator, e mesmo se você não vai chegar, você vai tender ao infinito. Então, o reator que chega na conversão de equilíbrio químico é um reator infinito, ou seja, um reator que não existe, um reator teórico. Então, essa visão que eu até comentei com o Gabriel outro dia, é a minha visão de engenheiro da reação reversível do equilíbrio químico. É um parâmetro importantíssimo, porque a gente tem uma direção, aonde a gente pode chegar, mas a gente não ultrapassa, a gente só ultrapassa se a gente perturba o equilíbrio. E aí a gente pode perturbar o equilíbrio, mexendo em temperatura e pressão, só que o engenheiro perturba o equilíbrio, sabe como? Fazendo uma retirada do reator, purificando e devolvendo reagente. Tira produto. Se você tira produto, você desloca o equilíbrio para formar mais produto. Aí que a gente perturba o equilíbrio. A gente não perturba o equilíbrio aumentando pressão. Porque quando a gente aumenta a pressão, Lucas, a gente vai precisar de equipamentos mais robustos, né? E aí você está trabalhando ali com 10 bar, alguma coisa assim, você vai aumentar para 20, você está duplicando a pressão do seu equipamento, você vai precisar de uma parede, uma espessura de parede muito maior. E isso é custo, né? E o engenheiro não gosta de pôr a mão no bolso, não. Mas aí que tá. Desculpa te cortar. Claro, vai lá. O quanto que você estava falando que você odeia tanto a viabilidade termodinâmica? Vamos lá, peraí, eu não odeio termodinâmica. Não, tô brincando. É porque também tem a viabilidade cinética, né, também do processo, porque é importante falar assim, porque a termodinâmica ela está dizendo o sentido, né? A espontaneidade ela vai dizer justamente o sentido da reação. Uhum. Você falou da pressão aí, mas muitas vezes tem reações que, se for o processo ali exo ou endotérmico, você necessariamente, se variar a pressão, não necessariamente vai estar condicionando que você consiga chegar no teu produto. Mas digamos, beleza, você consegue chegar naquele produto, mas demora, sei lá, 1 milênio, né? Poder formar aquele desejado produto. Né? Então aí que entra o aspecto cinético, que entra a questão da catálise, propriamente que você estava falando também, e obviamente que a gente trabalha nisso aí, para poder tentar. Mas aí que tá. Você coloca até um catalisador no meio, mas vai formar um monte de subproduto indesejado, né? Então aí você tem que modular de novo e vai de novo para a tua planta básica lá, vai aumentar tamanho, diminuir tamanho, enfim, vai gastar dinheiro e vai o processo todo. Né? Exatamente. Uma coisa que é legal também a gente falar dessa parte da catálise, né? É que estava falando isso até hoje à tarde na aula da pós. O catalisador ele não modifica a termodinâmica da reação. A reação ela é exotérmica, ela vai continuar sendo exotérmica se você põe um catalisador, se você tira um catalisador. A reação ela é espontânea ou não espontânea, ela vai continuar tendo essa característica.
porque é uma característica das espécies químicas, não é uma característica cinética, né? O catalisador, Exato. ele só vai aumentar a velocidade com que você chega na conversão que você quer. É o máximo que E, ele vai fazer. e não no caminho necessariamente que você estava partindo antes, né? Também. Não, exatamente. Como eu te falei outro dia, o catalisador é o pai de santo da engenharia química, né? Ele abre os caminhos, mas é que são caminhos energéticos, né? O que é mais esotérico ainda. Mas são caminhos, né, que ele vai abrir, ele vai permitir com que a reação se processe por caminhos mais energeticamente favoráveis. Por isso que a reação acelera. É isso que a gente precisa, quando as pessoas falam, vamos pôr um catalisador que tudo se resolve. Na verdade, tudo se complica, mas em alguma coisa se resolve sim. Mas é bem por aí. Então, catalisador não mexe com termodinâmica. Então, termodinâmica continua sendo a barreira máxima. Tá? A gente só vai ultrapassar essa barreira se a gente perturbar o equilíbrio. É isso. É por isso que eu falo que a termodinâmica é uma pedra no sapato. Não, eu adoro termodinâmica. Eu gosto muito da termodinâmica. Acho uma parte fundamental, essencial para a engenharia, mas que é uma pedra no sapato, e é uma pedra no sapato da nossa vida, porque tudo é um processo termodinâmico. Tudo é um processo termodinâmico. Todo mundo tende a um aumento de entropia. Todo o universo tende a um aumento de entropia. Então, se você for pensar, se a gente está falando aqui numa reação química que acontece no Becker, mas se você pensar no universo, tudo vai aumentar, tudo vai tender à desordem de informação. Então, tudo é termodinâmica, é verdade. Termodinâmica explica muita coisa. Legal, já falamos um monte aqui de termodinâmica para o Gabriel. Gabriel, tá coberta aí, hein, sua pergunta. Tem uma pergunta aqui da Mariana Cristine. Lucas, eu acho que essa daqui é interessante, hein? A diferença entre um perito engenheiro e um perito químico. Você pode comentar para a gente? Bom, o perito químico, eu digo que ele vai estar atuante mais na parte ali de laboratórios, por exemplo, análise de tanto vestígio, né? Mas isso também conversa tanto com o físico, né? A parte, por exemplo, na parte de balística, você pode fazer a caracterização ali de metais presentes, né? Eu digo que seria meio que um controle de qualidade, né? Voltado para a área forense, né? Tanto amostras amostras biológicas, amostras de tecido, enfim, a caracterização ali da cena do crime. Isso eu creio que o químico forense ele vai ser atuante. O engenheiro, em alguns aspectos, também não vai mudar muito desse tipo de enfoque. Mas eu vejo, por exemplo, a atuação, talvez, deixa eu ver aqui, numa parte mais fora ao laboratório. Não sei se... Eu desconheço, porque como eu estudei tanto a parte de químico forense, então eu não sei qual seria a atribuição necessária agora do engenheiro forense. Eu já vi alguns, não necessariamente engenheiro químico forense, mas talvez engenheiro civil, por exemplo, quando tem uma colisão de um carro lá com vítima, aí ajuda também o físico forense a tentar determinar como foi o impacto, enfim, o aspecto ali envolvido. Eu não sei necessariamente, mas o químico ele faz a análise de amostras ali laboratoriais, né? Isso como se diz, na zona de conforto, que é aí o laboratório, né? Nossa microplanta básica ali. Isso aí. Não, eu gostei da sua caracterização da cena do crime, eu adorei esse negócio. Mas o engenheiro que trabalha como perito, e aí eu não vou falar tanto perito forense, porque é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais específico, como você disse. Talvez forense no sentido, como você sugeriu, né, de analisar uma cena de um acidente automobilístico, alguma coisa assim, que a gente pode ajudar o cálculo para prever qual é a velocidade que o carro estava, se o motorista falou que ele estava a 70 por hora, será que aquela marca de freada é compatível com 70 km por hora, ou ele estava a 150, né? Então, isso talvez o engenheiro possa ser uma área de atuação do engenheiro, mas eu vou puxar um pouquinho a pergunta da Mariana,
para a parte que o engenheiro trabalha como perito criminal, perito e consultor de acidentes industriais, por exemplo, né? Então, o engenheiro tem muito projeto ou muita consultoria que o engenheiro faz quando acontece um acidente industrial. Então, vamos pensar aí num acidente conhecido, por exemplo, o acidente de Bhopal, na Índia, né, que acho que foi o maior acidente químico, né, da história, e que teve um vazamento aí de um gás muito tóxico, misturou com a água, porque o bloqueio da tubulação não foi bem feito, então houve um retorno de água, e a água entrou, estava tendo uma limpeza, né, da tubulação, e era para a tubulação ter sido bloqueada, ter sido interrompida, fechada. E a tubulação não foi fechada corretamente, a água retornou pela tubulação e entrou num tanque onde tinha um componente tóxico, que era alguma coisa de cianeto, não me lembro agora o nome do composto. E a água entrou em contato com esse material e vaporizou, e esse material virou uma nuvem, e a nuvem foi para a cidade de Bhopal. Matou todo mundo, enquanto estava todo mundo dormindo. Então, foi um acidente gravíssimo. E aonde está o engenheiro nessa análise de perícia, né? Está em tentar descobrir as causas que levaram a esse acidente. Então, as causas químicas, o químico está ali para ajudar a gente. Mas as causas do processo, os erros do processo, os erros de procedimento, de procedimento de limpeza, de parada, de bloqueio de tubulação, então, tudo isso o engenheiro está ali para ajudar. E recentemente, tem um colega meu que trabalha muito com perícia, e ele é chamado várias vezes para fazer perícia, para fazer laudos, e ele me chamou para fazer uma perícia junto com ele, acabou não indo para frente o projeto, mas que era um acidente químico, que estava tendo um vazamento de um composto, e eles não sabiam por que esse composto estava vazando. E aí eles queriam simular as condições do tanque num reator do laboratório, para que a gente depois fizesse uma análise do que estava acontecendo ali, para poder ajudar eles a tentar descobrir o que estava acontecendo com o tanque deles. Então, assim, foi um problema ambiental que o engenheiro químico foi convidado a participar do grupo ali de estudo para tentar elaborar um laudo do que estava acontecendo. Então, na minha visão, a atuação do engenheiro como perito está muito mais na área de segurança de processos do que tanto na área de perito forense. Que é no aspecto macro, né, como você falou. Por exemplo, Mariana, né? O desastre lá de Brumadinho e Mariana, vocês poderiam lá simular isso também você falou, num laboratório de larga escala, tentar ver como é que foi o rompimento da barragem, enfim, aí vem a questão dos rejeitos tóxicos, e aí, claro, aí entra a química também, o químico nesse aspecto junto, para fazer todo o levantamento aí, né, de traços ou de quantidade absurda de rejeito, enfim. O que é legal é que são sempre equipes multidisciplinares, né, Lucas, que fazem esse tipo de estudo, né? Então, a gente falou, o engenheiro mecânico, o engenheiro que pode ter simulado o rompimento daquela barragem, e aí a gente pode simular num laboratório, ou pode simular computacionalmente, né? Hoje em dia a gente tem aí recursos, softwares para fazer simulação computacional, e aí você simula que energia era necessária para romper aquela barragem. E aí, depois, todo desastre feito, né? A parte de escoamento daquele fluido, né, também o engenheiro pode ajudar a desenvolver modelos para prever o escoamento daquele fluido, para prever não, porque já aconteceu, mas para entender o escoamento daquele fluido e prever e evitar novos desastres. E aí tem o químico também para fazer a parte da análise do rejeito, do que tinha naquele rejeito, e o biólogo para falar como é que vai funcionar, como é que aquilo vai impactar no meio ambiente. Então, assim, são equipes multidisciplinares que a gente faz parte, é isso mesmo. Muito legal, ótima pergunta, Mariana, obrigado. Mais alguma pergunta aqui, gente, pelo nosso chat? Deixa eu ver. Não temos mais nenhuma pergunta. Eu particularmente gostei muito desse exemplo que você deu agora de Brumadinho, né, de Mariana, que é um exemplo muito próximo e muito triste, né, do contemporâneo nosso, né?
e que realmente é importante. Agora que já aconteceu, o que é importante? Aonde que a gente vai atuar? A gente vai atuar na prevenção para que não aconteça novamente ou em outra barragem, e a gente vai atuar na remediação. E aí, na remediação do que aconteceu, do desastre, né, do que aconteceu naquele leito daquele rio, tem muitos processos que o engenheiro químico está atuando para tentar reduzir aquela carga de poluentes, né? Então, tem alguns alunos nossos que estão fazendo até trabalho de conclusão de curso, viu, Lucas? Propondo aí soluções, alternativas para esse desastre de Brumadinho. Muito bem. Ô, Lucas, fala para a gente, enquanto o pessoal não tá manifestando aqui pelo chat, fala para a gente um pouquinho sobre o seu projeto de divulgação científica, que eu achei muito interessante. Gosto muito dos vídeos e da produção que você e a Joyce fazem. Conta para a gente um pouquinho sobre como que é fazer a divulgação científica. Opa, poxa, obrigado aí por lembrar disso, né? Pois é, pessoal. Desde setembro do ano passado, né? Na verdade, Joyce que já tinha já essa pegada mais digital, né? Eu até brinco que eu falo que eu sou meio tiozão nesse aspecto, não, mas eu tive que me mudar. Porque não, isso é o novo universo que a gente vai ter que atuar agora como docente, por exemplo, né? Que é esse ambiente digital, né? Temos desenvolvido tanto material, assim, conteúdo voltado para o Instagram, como também para o YouTube, né? O meu perfil é o perfil pessoal mesmo, Lucas Bolzon, no Instagram, onde lá semanalmente eu coloco materiais voltados aí para o curso de Química, também para as interfaces como engenharia e farmácia, e especificamente também para a bioinorgânica, né? Por que essa ideia, né? Creio que também que você também está cada vez mais simpático nesse ambiente também, né? Inclusive você é visionário, você já reina no YouTube mais tempo que eu. Eu imagino. Bom, e eu e a Joyce, né, criou o grupo @Viva Química Oficial, né? Que é um grupo, um projeto que tem uma pegada mais voltada para a extensão, né? Onde nós temos aí nossos alunos, os alunos delas, principalmente de iniciação científica, que estão atuantes aí na divulgação e produção de materiais junto com ela, né? Que creio eu que está cada vez mais voltando aí para a extensão, se Deus quiser aí, vai ligar. E eu criei um agora também, que é o Q de Química, que primeiramente ele ainda está com o meu nome pessoal no YouTube, né? Porque querendo ou não, né, Rafael, cada vez mais a gente está fazendo atividades remotas, né? Os nossos filhos vão ter aula remota por um bom tempo aí, né? E os nossos alunos também estão, né? E o ambiente digital ele precisa de ter conteúdo de qualidade, né? Como a Joyce sempre brinca, né? Não é um ambiente só de peito e bunda, né? A gente também pode colocar conteúdo científico de qualidade para poder tentar combater fake news, como também atrair novos cientistas, né? Querendo ou não, as áreas de ciências são áreas que estão tendo muita evasão, né, de alunos. Então, e cada vez mais essa geração que nasceu plugada, ela não foi que nem a nossa que teve ali um contato com biblioteca, né? Por exemplo, para responder e-mails, né? É uma coisa que já é bem diferente para eles, enquanto que nossa época é bem comum, né? E hoje em dia a gente vai usar, por exemplo, uma rede social como um Telegram, um WhatsApp, para poder fazer esse tipo de comunicação, já é muito mais eficiente, né? Então, inclusive, tem um dado que até estava, quando eu estava escrevendo o projeto, que a América Latina é um das regiões do mundo que mais consome conteúdo digital, né? A gente passa 3 horas e meia aproximadamente de tempo, né, diariamente em redes sociais. Então, creio que os nossos colegas docentes eles têm que entrar agora de vez nesse aspecto, né? As revistas elas estão voltadas agora para os periódicos estão cada vez mais buscando esses ambientes virtuais, coisa. Então,
É isso aí, pessoal. Quem quiser seguir, fique à vontade aí. Vai lá, curta meu canal, Lucas Bolzon, né, no Instagram. E eu vou deixar depois disponível. Creio que Rafael também vai deixar no perfil dele do YouTube. Eu vou também disponibilizar esse vídeo da nossa live, que foi muito bom, cara. Essa experiência foi muito boa, cara. Eu creio que Lucas, posso fazer mais. eu coloquei aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, coloquei lá o seu Instagram e o seu endereço do YouTube. Pessoal que está assistindo aí, curtam lá o YouTube do professor Lucas e o Instagram também, né, que ele falou agora para vocês. E eu só não coloquei os outros, o do Viva Química eu não coloquei, e de Ciência para as Crianças Curiosas também é muito legal aquele projeto de vocês. Isso. Gostei Assim, demais. poxa, falar isso, né? A Joyce, como a gente está fazendo atividade remota, nós temos 3 filhos, né? As pessoas assim, poxa, as escolas estão aí fechadas, né? Os materiais estão vindo para a gente poder fazer para os nossos filhos. Por que não criar, né? Então, esse aí é a menina dos olhos da Joyce, né? Que ela está querendo desmistificar justamente conceitos de achar que, como assim, né? Adultos ensinar ciência para crianças, né? Inclusive, tem um livro de cabeceira eu falo brincando, livro de química inorgânica que a gente usa bastante, que ele fala que se você consegue traduzir um conceito de química inorgânica para uma criança de 7 anos, é porque você está no caminho certo. Então, ou seja, você descer ao universo dessa criança, simplificando de uma forma, obviamente, com qualidade, você já está ali formando um novo indivíduo que possa aí melhorar tanto tecnologicamente como também socialmente e assim em outros aspectos aí que nosso Brasil precisa avançar, né? Estou sem som. Aí. Legal. Eu acho essa iniciativa de vocês muito legal, muito boa mesmo. Estou lá sempre vendo os vídeos que vocês postam. E é um material, gente, de um cuidado muito grande, uma pesquisa que a gente vê que eles fazem uma pesquisa bibliográfica super legal e que vale a pena que a gente tenha nas nossas redes sociais, né? A gente vê muita notícia falsa, muita desinformação, muita coisa assim que atrapalha, né, o desenvolvimento da ciência e poucos canais ou poucas pessoas defendendo e favorecendo o conhecimento sendo difundido em massa, né? Então essa é uma iniciativa muito legal do Lucas e da Joyce. Depois eu vou colocar aqui na descrição. Eu acho que eu consigo editar a descrição depois. E aí eu coloco os outros canais do Viva Química, da Ciência para Crianças Curiosas e também são os 2 projetos, né, que eu acabei não colocando. Eu coloco aqui para vocês na descrição desse vídeo. Gente, foi um prazer muito grande receber o professor Lucas nessa nossa live. Essa live que a gente já tinha planejado, né, Lucas, há muito tempo, falar assim, vamos fazer para os nossos alunos, né, vamos pegar um dia aí que a gente esteja mais tranquilo e a gente faz para os nossos alunos. E eu vi muitos alunos aqui meus aqui participando do chat. Fico muito contente de vocês terem ficado aqui com a gente durante toda essa nossa apresentação. Lucas, muito obrigado por estar aqui comigo hoje para falar um pouquinho sobre a carreira da química e as conexões, né, que existem entre as nossas 2 profissões. Talvez, olha, já fica aí o convite para você e para a Joyce, a gente fazer um novo encontro aqui, a gente vai falar sobre divulgação científica nas redes sociais. Já fica o convite para a Joyce também, que eu sei que ela está lá nos assistindo. Fica o convite, se vocês quiserem, a gente faz uma apresentação sobre isso, porque eu também quero entrar nessa vertente, né? Eu até propus hoje um projeto de iniciação científica sobre divulgação científica para que a gente possa usar esse conhecimento de gravação de vídeos, de lives, enfim, para coisas mais nobres do que ficar assistindo 5 horas de Gustavo Lima, né? Pelo amor de Deus. Para quem gosta, tudo bem, mas, né? A gente pode usar esse conhecimento e a gente pode usar essa nossa vivência para alguma coisa mais nobre. Então, Lucas, muito obrigado e fica o convite para vocês fazerem essa apresentação comigo logo, logo. Tá bom? Nossa, cara, que satisfação muito grande. Gostei demais também. Eu que agradeço a esse convite que você fez. E, sem dúvida, dessa primeira live, novos
novidades aí vão surgir aí e você vai participar bastante. Inclusive, a Joyce vai te dar várias dicas de como usar o Canva, por exemplo, que é uma coisa que ela domina muito, ela que me ensinou, inclusive. É isso aí, Legal, gente. Obrigado. quero muito aprender. O Lucas falou que eu já domino o YouTube, não é verdade, não, viu, Lucas? Na verdade, eu fui adaptado a mexer no YouTube há algum tempo atrás, por uma turma minha de reatores, né, das disciplinas de reatores, que eu dava aula de simulador de processos. Foram os meus primeiros vídeos que tem aqui no meu YouTube, são de simuladores de processos, que o pessoal falou, por que você não grava esses vídeos e disponibiliza para a gente depois? E naquela época eu não fazia a menor ideia de como gravar um vídeo, de como gravar a tela do meu computador. Hoje a gente já aprendeu, né? Fomos obrigados pela pandemia a aprender a migrar para o ambiente digital. Então, por que não aproveitar e fazer disso uma coisa mais nobre e mais perene aí para as próximas gerações? Lucas, mais uma vez, obrigado a vocês pela disponibilidade. Sei que o horário aí também é meio complicado, com 3 crianças pequenas em casa. O meu também foi dormido agora há pouco, graças a Deus. Obrigado e um abraço para você, para a Joyce, e para vocês que estão nos assistindo, muito obrigado por terem acompanhado a gente. Sigam, então, o professor Lucas aí nas redes sociais, que eu coloquei na nossa descrição. E sempre, gente, vamos fazer divulgação boa da ciência, divulgação de coisas que valem a pena. É claro que no tempo livre, cada um é livre para assistir o que quiser, não tem problema nenhum, mas vamos fazer divulgação boa e vamos fazer divulgação efetiva de ciência. É isso que eu quero fazer aqui no meu canal e foi por isso também que eu chamei o professor Lucas para falar um pouquinho comigo. Espero que vocês tenham gostado e fica então o convite para os próximos que a gente vai fazer por aqui e também para os próximos vídeos que a gente vai postando. Se vocês não viram o meu canal ainda, deem uma olhada nos vídeos. Tem muito vídeo que foi produzido pelos alunos de EQ 101 dos outros anos, tá? Então, tem muito vídeo legal que o pessoal produziu com estudos que eles fizeram dos processos produtivos. Então, assistam aí, curtam os vídeos do pessoal, comentem. A gente gosta muito de ver os comentários de vocês. Obrigado e espero ver vocês na próxima, espero contar com vocês nas próximas apresentações nossas. Lucas, valeu, obrigado, Valeu, boa noite. Gente. Valeu, obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Pronto, saímos.